Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, boa tarde para vocês. Estamos iniciando mais uma mensagem ao vivo nessa tarde de segunda-feira. A paz do Senhor. Deixar com vocês um texto da Bíblia para a meditação dos irmãos. Abrir a palavra de Deus, quem estiver acompanhando, em Juízes, capítulo de número 13, diz assim, no versículo 2: E havia um homem cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. A Bíblia, ela dá o nome de muitos personagens, né, e detalha muitas coisas acerca desses personagens. Mas outros ela omite, ela não dá esses detalhes, né? Ela não passa algumas informações tão simples como, por exemplo, um nome. A mulher de Manoá era uma mulher estéril, uma mulher que não tinha filhos, uma mulher que orava ao Senhor, que buscava a presença de Deus, suplicava com fé, pedindo, né, esse milagre na vida dela, que era conceber. Dentro daquela sociedade, naquela época, era muito difícil para uma mulher ser estéril, havia um olhar tanto quanto preconceituoso sobre ela por parte da sociedade, né? E isso devia porque as pessoas acreditavam que a mulher estéril era uma mulher que estava em pecado, por isso o Senhor estava castigando ela com essa situação onde ela não poderia gerar. E toda a situação, todo o cenário também ali deles, a forma de familiar, podemos dizer assim, que era um patriarca e tudo que ele tinha era passado para os seus filhos, e isso era passado de geração em geração. Então, ter filhos e muitos filhos era a continuidade de uma família, a continuidade de uma semente. Então, para uma mulher, era naquela época, naquele contexto, naquele cenário, era sinônimo de um fracasso, né, total, da família, ela não poder gerar. E a palavra fala que o anjo do Senhor apareceu a essa mulher, casada com um homem chamado Manoá, que era da tribo de Dan, e ele disse que ela está estéril, você está estéril, mas tu conceberás e terás um filho, e sobre esse filho haverá um voto, será feito um voto, ele não poderá passar, né, nenhuma navalha, nem bebida forte ou vinho ele poderá tomar. E esse voto será desde o dia do nascimento até o seu último dia de vida. E assim conforme a palavra do anjo, essa mulher, que a Bíblia não diz o nome, ela concebeu. E da mulher de Manoá se transformou a mãe de Sansão, né? A criança que nasceu do ventre dela foi Sansão. E que experiência que ela viveu, porque foi um grande juiz sobre Israel. Talvez do homem nenhum tenha pisado na face da terra com tanta força e tanto poder quanto aquele guerreiro, quanto aquele homem. Deus julgou as nações inimigas através do poder de Sansão, da força de Sansão, que era a força de um exército praticamente. E Deus ouviu a oração daquela mulher, uma oração de fé, de uma mulher que, como eu falei, nem sequer o seu nome foi mencionado na palavra de Deus, mas as suas lágrimas, o seu choro, a sua angústia e a fé que ela tinha de que o seu Deus poderia sim ouvir a sua prece, né? Ouvir o seu clamor, a sua voz, fez com que esse cenário fosse totalmente transformado, fosse totalmente mudado. Eu acho que da mesma forma nós, né, temos as nossas súplicas, e elas estão ali dentro de nós. E às vezes nós olhamos os heróis da fé, né? Essas pessoas que têm os seus nomes lembrados pela palavra, nos sentimos tão indignos, achamos a nossa fé tão pequena, né? E falamos assim: poxa, Senhor, misericórdia, me ajuda, porque eu admiro a fé de uma mulher como Sara, de uma mulher como Esther, como Ruth, que reconstruiu a sua vida no Senhor. Esther, que foi uma rainha, um homem como Abraão, um homem como Davi, mas estou eu aqui, né? Um anônimo, mas que tem orado ao Senhor, que tem buscado a tua presença. Eu creio que
A fé que o Senhor tem colocado no meu coração, o Senhor pode multiplicar como autor e consumador da fé. O Senhor pode fazer ela ser sim uma fé que mova o sobrenatural na minha vida. Então, aquela mulher, ela continuou na sua simplicidade, na sua oração, e Deus ouviu a oração dela por perseverar. E a perseverança na oração, irmãos, eu acho que é um dos grandes segredos. Porque não basta só orar. Aquele que lança a semente, né? Aquele que lança seu pão sobre as águas, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muito tempo o encontrarás, diz a palavra em Provérbios. Então é isso, o pão sobre as águas é você orar, continuar orando, insistir em orar, não esmorecer, não desanimar, perseverar, porque no tempo oportuno há sim uma colheita. Há sim uma resposta de Deus, há sim um milagre do Senhor reservado, separado para ti. Essa perseverança é difícil, porque as circunstâncias, as lutas, nos faz, né, querer lançar a mão do arado e não mais lutar, e não mais clamar, e não mais pedir, e não mais crer, e não mais insistir. E é isso, bater a porta é isso, é insistir. Eu sempre dou o exemplo, se alguém vier aqui em casa, eu já falei que eu moro na parte de cima e atrás, sozinho, e se alguém aparecer lá no portão, se não me mandar mensagem antes pelo celular, vai ter que ter perseverança, porque o meu quarto é atrás, é isolado, e eu não consigo escutar a rua. Então, é insistir. Alguém quer chamar ao Senhor, buscar a presença de Deus, clamar ao Senhor, é que nem me chamar em casa. Tem que insistir. Não é porque Deus é surdo, os ouvidos dele estão agravados, não, de forma alguma. A perseverança, ela produz a transformação necessária para que venhamos a suportar o milagre, a bênção. E a perseverança também, ela se dá ao longo daquele tempo que é necessário para a maturação da bênção de Deus. Milagre tem tempo, promessa tem tempo. Não poucas vezes nós lemos a palavra de Deus e está escrito assim: no tempo determinado o Senhor a visitou, no tempo determinado Deus fez. Então é o tempo determinado. Não adianta a gente querer pular etapas, pegar atalhos. Na hora certa, Deus trouxe para aquela mulher a resposta das suas orações. Uma mulher que era estéril, uma mulher que tinha, eu vou falar com toda tranquilidade, o nome de seu marido, o nome da sua família, estava sendo mal falado pela sociedade, porque era assim que acontecia. A vergonha daquela casa, a vergonha daquela família estava exposta para todos, e Deus honrou. Deus transformou aquela vergonha em exaltação, porque do ventre daquela mulher saiu a maior celebridade, não no sentido de fama, não, mas a pessoa mais importante, mais célebre daquela geração, que foi Sansão. Alguém que Deus encheu do Espírito Santo, porque a operação que havia sobre ele, a força, ele não era um homem musculoso que vivia na Smart Fit, não, ele era alguém que tinha sobre ele o Espírito Santo de Deus, que lhe conferia uma força que era sobrenatural e desumana, que fazia rasgar um leão como se fosse um papel e venceram exércitos com muita tranquilidade. Tamanho poder conferido foi a maior operação única, individual do Espírito Santo no Antigo Testamento. A vida de Sansão. Imagina só a alegria daquela mulher, que orgulho ela ser mãe do juiz de Israel. Uma mulher que outrora era uma mulher envergonhada, uma mulher desamparada, que tinha sua madre cerrada, mas Deus a exaltou, levantou a cabeça dela, a colocou no rol daqueles que alcançaram o milagre e a promessa, pois perseveraram em clamar ao Senhor. Que Deus te abençoe nessa tarde, porque eu creio que é assim que Deus fará nas nossas vidas. Persevere, continue, ore, clame, busque a Deus, peça a Deus, e o Senhor vai vir. O Senhor virá com a tua bênção, com o milagre que você tem colocado diante dele. Deus te abençoe nessa tarde. A paz do Senhor Jesus.